dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do Tribunal Pleno Jurisdicional. Justifico a ausência do desembargador presidente, Francisco Djalma, está em viagem oficial. A desembargadora Denise Bonfim, também em viagem oficial. E a desembargadora Valdirene Cordeiro, em férias. Saúdo os eminentes desembargadores, componentes deste tribunal, o senhor Procurador de Justiça aqui presente, a senhora Procuradora-Geral no plenário, advogados, procuradores do Estado, deputados estaduais, estudantes, servidores desta casa, e eu faço na pessoa da nossa diretora-geral judiciária. Não havendo impugnações, dou por aprovada a ata da última sessão, realizada no dia 20 de novembro de 2019, e registro a retirada de pauta dos seguintes feitos. O item 6 foi a pedido do revisor, desembargador Roberto Barros. Classe revisão criminal 1.001.028.21, 2019, da relatoria desembargador Evangelista, revisão desembargador Roberto Barros. Também o item 7, a pedido do relator, do voto vista desembargador Samuel, que foi inclusão de pauta, revisão criminal 1.001.089.76, 2019, da relatoria desembargadora Regina Ferrari, revisão deste desembargador. Item 10, a pedido do relator, para inclusão na pauta do dia 18/12, mandado de segurança 1.001.518.43, 2019, da relatoria desembargador Elcio Mendes. Item 13, também a pedido do relator, com inclusão de pauta no dia 18 de dezembro de 2019, mandado de segurança 1.001.584.23, 2019, da relatoria desembargador Elcio Mendes. E também o item 5, ação direta de inconstitucionalidade 1.723.72, 2019, da relatoria desembargador Roberto Barros, requerente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Acre, PT, e requerente do Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil no Acre, PCdoB, requerido do Estado do Acre e Assembleia Legislativa do Estado do Acre. E nesse ponto eu passo a palavra ao desembargador Roberto, que gostaria de externar a razão do pedido de retirada. Okay. Bom, cumprimento o desembargador Laudivon, vice-presidente do Tribunal, no exercício da presidência, em seu nome, os eminentes desembargadores, desembargadoras, senhor Procurador de Justiça, doutor Sami, senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Kátia, os senhores Procuradores do Estado, Procurador-Geral e Procurador-Geral adjunto, doutor João Paulo Leonardo, eminentes parlamentares que estão aqui presentes, deputados Edivaldo, Daniel Genilson, doutor Thales, o advogado da parte requerente, e ao doutor Daniel, eminente presidente da Associação dos Magistrados. Cumprimento os demais presentes, advogados e direta assistência. Eminentes colegas, e a todos os demais presentes, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi ingressada contra a Lei 3.520, que alterou, 3.526, que alterou a Lei 3.520, né, que é a LDO. Essa ação foi ajuizada no mês passado. Dada a relevância do assunto, eu apliquei o rito da Lei 9.868, ouvindo por escrito todas as partes envolvidas, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e também o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado. Na mesma decisão, designei uma audiência de conciliação, dada a sensibilidade do tema, que versa sobre o orçamento dos poderes, e disse que, se não houvesse o acordo no dia 2, segunda-feira passada, nós, então, julgaríamos a cautelar hoje, dia 4. As partes todas intimadas desse fato, desde a decisão interlocutória, depois eu dei uma segunda decisão retificando a data
da audiência de conciliação, e na própria audiência de conciliação, as partes também foram intimadas que o tribunal decidiria essa matéria hoje para que nós pudéssemos ter segurança jurídica quanto à matéria. Então, a ideia é, se a Assembleia entra em recesso dia 18, o tribunal teria condição de decidir quanto a isso, quanto à LDO, para surtir efeitos quanto à LOA. Ontem à tarde, a parte requerente peticionou, informando que a Assembleia estava às vésperas de aprovar a LOA, e já para o final da tarde, né, fato público e notório, portanto, cognoscível de ofício por parte do relator, é de conhecimento de todos que a Assembleia aprovou a LOA. Né. Diante desse fato da aprovação da LOA, no dia de ontem, sabendo que teria sessão do tribunal no dia de hoje, eu acho mais prudente agora que eu possa adiar o julgamento para avaliar os efeitos dessa LOA e as implicações que isso aí vai ter no orçamento do Estado, né, nessas leis, tanto na LDO quanto na LOA. Então, senhor presidente, em razão desse fato novo, surgido na tarde de ontem, embora o rito fosse de todos conhecido, é prudente que, por parte do relator, que indique o adiamento, né, dessa matéria. Por hora, podemos manter a pauta para a próxima semana, e se necessário for, depois a gente adia mais para frente, se não for possível concluir o trabalho, enfim, eventualmente talvez eu tenha, inclusive, que ouvir por escrito as partes. É isso que eu preciso de tempo para que eu possa avaliar e ver as implicações disso. Tinha dois caminhos, né? O caminho de uma segurança jurídica mais forte, agora nós vamos ter que ampliar esse leque para ver como é que encaminha. Então, essas são as razões pelas quais eu estou a retirar o processo do julgamento de hoje. Perfeito. Roberto, Desembargador, aceitaria a sugestão que, claro, em vez da semana vindoura, para outra? Para tá. outra. Então, por sugestão até do desembargador Elcio, nós vamos reincluir, ao invés da semana que vem, colocarmos na última sessão então, daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas. Dia 18. Dia 18. Aí pedir para eu vou despachar, mas já fica, a diretora já reinclui para a sessão do dia 18. É melhor porque ganha-se mais tempo para analisar. Se tiver que ouvir as partes, tem tempo, inclusive, por escrito. Fica o registro. Alguma observação dos demais pares? Ponto. Não havendo, então, havendo pedido de sustentação oral e preferências, chama a julgamento o item 15 da pauta, classe revisão criminal 1.872.33/2019, da relatoria desembargadora Regina Ferrari, revisora desembargadora Eva Evangelista, revisionando José Odeci de Souza e revisionado Ministério Público do Estado do Acre. Eu passo, então, a palavra à senhora relatora e, antes, cumprimento os senhores deputados estaduais que estão no plenário. Dando seguimento, então. Qual item, excelência? É o 15? É o 15, né? Você falou? Há impedimento do desembargador Elcio Mendes. Qual é o item? É o item 15 da pauta. Desembargadora Regina Ferrari. É o 15, excelência? 15. Cumprimento os nobres pares, senhor presidente, exercício, senhores advogados, senhores deputados, senhor procurador de justiça, senhores estagiários e servidores. Eu consulto, por meio de Vossa Excelência, se o advogado dispensa a leitura do relatório ou não. Doutor advogado, em relação ao relatório, fica dispensado? Então, dispensada a leitura do relatório, eu passo, então, a palavra ao doutor advogado, doutor Valdir Perazzo Leite. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, doutor Laudivon Nogueira, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de justiça, cumprimento o doutor Daniel Bonfim, presidente da Associação dos Magistrados, colegas advogados, senhoras e senhores. José Odeci de Souza foi denunciado pelo Ministério Público supostamente pela prática do crime de lavagem de dinheiro, ainda segundo a versão antiga da lei. Terminou por ser condenado pelo juízo de piso à pena privativa de liberdade de 5 anos de prisão,
Aliás, senhor presidente, quase que o dobro do mínimo legal na previsão da lei anterior. Dessa decisão, José Odeci de Souza apelou para o Tribunal de Justiça e a Câmara Criminal terminou por confirmar a condenação de 5 anos de prisão e transitou em julgado no dia 14 de 3 de 2014. Eis o motivo pelo qual, senhor presidente, a defesa ingressou com essa revisão criminal com amparo no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal. São por 2 fatos, supostamente, que entendeu o Ministério Público teria ocorrido o crime. Adquirir bem imóvel com produto da atividade do tráfico e converter o respectivo valor da revenda em moeda estrangeira através de operação de câmbio clandestina realizada na Bolívia. São esses supostos fatos nos quais se apoiou o representante do Ministério Público para efetuar a denúncia contra o acusado, ora revisionando, senhor presidente. Conforme haverá de reconhecer esta egrégia corte, o fato atribuído na denúncia e do qual revisionando restou condenado é manifestamente atípico. E por que o é, senhor presidente? Porque não existe nexo causal econômico para definir os fatos como fatos típicos. Não obstante, como esta egrégia corte haverá de constatar, nem o Ministério Público, ao deduzir sua denúncia, nem a sentença ao acolhê-la, lograram demonstrar o nexo causal econômico entre a atividade do tráfico e a aquisição do imóvel. Ao contrário, o que se verifica é que a compra e venda do imóvel para lícito levantamento de valores pelo revisionando se deu antes da operação de droga tratada na denúncia como crime antecedente. Aliás, senhor presidente, para não ser enfadonho, vou ler um pequeno trecho da denúncia para demarcar bem essa situação de que o Ministério Público comete uma impossibilidade lógica temporal. O fato supostamente criminoso praticado é posterior à aquisição do imóvel. Diz a denúncia: consta dos elementos informativos que nos autos da ação penal, número José Odeci de Souza, conhecido como Bebe, Ayrton Gomes Correia, Lindomar dos Santos Rocha, conhecido por Amazonas, foram denunciados porque no dia 3, isso é importante frisar a data, senhor presidente, no dia 3 de agosto de 2009, por volta das 17 horas, no posto Correntão, localizado na BR-364, nessa cidade, os acusados foram presos em flagrante pela prática de crime de tráfico de droga. Em juízo, durante o seu interrogatório, o acusado deixou absolutamente claro, o revisionando destacou expressamente que os dólares foram apreendidos antes da apreensão das drogas, no posto Correntão. Desta feita, restou, portanto, senhor presidente, incontroverso nos autos o fato de que a compra e venda do imóvel tratado na denúncia se deu efetivamente antes da operação de drogas mencionado pela acusação, e de modo que não existe nexo causal econômico entre a apreensão das drogas, frise-se, em 3 de agosto de 2009, e a venda do imóvel no dia 20 de maio de 2009, aliás, a compra do imóvel no dia 20 de maio de 2009 e sua venda no dia 27. Isto é, o MP incorre numa contradição lógica temporal e, lamentavelmente, o juiz incorreu no mesmo erro, da não configuração da hipótese de autolavagem. Também não se verifica a tipicidade do fato a considerar que a aquisição de bens com produtos de prática criminosa não constitui, por si só, crime de lavagem, mas, ao contrário, caracteriza, em regra, exaurimento do crime antecedente. E, de fato, não haverá de ser diferente uma tal exigência, já que a mera aquisição de bens com produto de crime não vulnera qualquer dos bens jurídicos tutelados pela norma, é dizer, a ordem econômica ou a administração da justiça. O fato ainda é atípico, senhor presidente, pela não configuração do núcleo ocultar. Não houve ocultação. E, aliás, o Ministério Público diz isso.
na sua denúncia e nas suas alegações finais, de que há nos autos, inclusive, um contrato um contrato particular, através do qual se foi feita a aquisição do imóvel. Também não se há de falar em lavagem quando a aquisição do bem se dá em nome próprio do agente. É que, neste caso, não se tem por configurado exatamente o delito de lavagem de dinheiro na modalidade ocultar, quando os bens são adquiridos em nome próprio e não em nome de terceiro. Friso, Excelência, há nos autos, encartado nos autos, inclusive o Ministério Público faz referência a um contrato de aquisição do imóvel, um imóvel modestíssimo de R$35 mil. Observe, Excelência, que no que se refere ao bem imóvel tratado pela denúncia, a acusação recusa sobre a suposta aquisição do aludido bem com valores provenientes do tráfico de entorpecentes, desconsiderando relevantes aspectos típicos de que ele, bem, for adquirido em nome próprio e, portanto, sem qualquer indicação de ocultação. Repito, o suposto crime praticado no dia 3 de agosto, o bem adquirido no dia 20 de maio do mesmo ano. Portanto, uma impossibilidade lógico-temporal na qual incorre o Ministério Público. Com as devidas vênias, manifestamente improcedente a acusação e indevida a condenação, especialmente quando observado de forma objetiva e inconteste que o bem em alusão fora comprado em nome próprio. Friso, portanto, Excelência. Conversão de numerário. Ora, converter o bem que foi o bem em moeda nacional em moeda estrangeira, de igual forma, entendeu erroneamente, não se trata, portanto, de lavagem de dinheiro. Aqui, finalmente, Excelência, eu já estou caminhando quase para um final. Na realidade, o acusado aqui foi condenado por lavagem de dinheiro apenas e tão somente, senhor presidente. Por quê? Ora, disse o magistrado, se não provou a origem lícita do dinheiro, logo é crime de lavagem de dinheiro. Isso está absolutamente errado. Por que está errado? Porque a prova, quem tem que fazê-la é o Ministério Público, não se pode condenar apenas por presunção. Ora, se não provou a origem lícita do bem, logo lavagem de dinheiro é típico. Ora, se eu tenho meu celular e não tenho a nota fiscal, como é que vai se dizer que eu pratiquei um crime e aquele bem não é meu e eu obtive através de um furto? Não pode ser assim, não é? Existe uma presunção de propriedade e de legitimidade ao Ministério Público, é que incumbe o dever de provar a origem lícita do bem. Aliás, o doutrinador Badaró diz com muita clareza sobre essa questão, e eu peço vênia a Vossas Excelências para ler aqui um pequeno excerto da sua doutrina, referentemente ao que a senhora discute. A doutrina é uniforme no sentido de que há dúvidas sobre a conduta típica, incluindo em tal conceito a ação ou omissão, bem como o nexo causal com o resultado naturalístico, quando estes forem exigíveis, levará a um julgamento absolutório. O ônus da prova da autoria delitiva, bem como da participação no concurso de agente, pesa sobre a acusação, senhores desembargadores. De forma, senhor presidente, que a condenação do acusado se deu apenas pelo tipo de autor. Aliás, algo absolutamente reprovado desde que o direito penal moderno adotou o princípio de que você deve ser condenado, pode ser condenado pelo fato praticado e não pela condição de autor. Aliás, a condição de autor era o que se fazia na Alemanha nazista. Você não era condenado pelo fato praticado, você era condenado por ser homossexual, era condenado por ser negro, era condenado por ser católico, era condenado por ser judeu, não era condenado pela prática de um fato. E foi exatamente o que fez o juiz magistrado nesse caso, condenou pelo fato. Isto é, o acusado é um velho conhecido da justiça, é um velho conhecido da polícia, portanto, deve ser condenado. Eu destaco aqui, senhor presidente, da sentença, extraída a sentença do magistrado de piso que condenou o acusado, onde isso está absolutamente caracterizado, isto é, de que condenou o acusado em razão da sua condição de autor e não pelo fato praticado. Disse o magistrado: no entanto, é imperioso destacar que
José Odessi é antigo conhecido das autoridades policiais e judiciárias, devido à sua atuação no tráfico ilícito de entorpecente, sobretudo na região do Vale do Juruá. Logo, deve ser condenado pela condição de autor, mas que não pela prática do fato, porque, como eu disse a vossas excelências, o suposto crime, o crime que deu a origem da lavagem do dinheiro, aconteceu em 3 de agosto de 2009. A aquisição do bem se deu no dia 20 de maio de 2009. Portanto, como disse anteriormente, gostaria de repetir, porque fica bem dada o despautério dessa situação, não há menor sentido em condenar alguém pelo um crime que aconteceu posterior à suposta lavagem de dinheiro. Ocorre, porém, como já demonstrado, o que se verifica é que, na presente hipótese, a compra e venda do imóvel, objeto da ação penal realizada pelo revisionando, se deu antes da operação de drogas, tratada na denúncia como crime antecedente. O crime não é antecedente, o crime é consequente. Desta feita, verifica-se que os valores de venda do aludido bem em nada tem a ver com o delito. Aliás, um imóvel modestíssimo, senhora relatora. O imóvel custou R$35 mil, adquirido com um contrato particular, está dentro dos autos do processo. O Ministério Público faz referência a ele, tanto na denúncia como nas alegações, e mesmo assim se condena o acusado. Por isso mesmo, mostra-se inadmissível a condenação criminal baseada na ilegal e inverídica presunção. Aqui é apenas uma presunção pelo tipo de autor, sobre a origem ilícita do patrimônio do revisionando. Por derradeiro, senhor presidente, nós não fizemos o pedido de adequação da pena, mas como se trata do princípio da individualização da pena, que tem amparo e sede constitucional, vossas excelências poderão fazê-los até de ofício. Eu disse no início da sustentação oral de que o juiz aplicou uma pena que é quase o dobro do mínimo legal, sem uma motivação idônea, de forma que não é nada normal que vossas excelências, de ofício, façam também, se não entenderem os argumentos da defesa no sentido de absolver o acusado por atipicidade da conduta, a readequação da pena para trazê-la para os moldes do artigo da lei antiga que contemplava a pena mínima de apenas e tão somente 3 anos. Por derradeiro, com estas considerações, espere e confia o revisionando que, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal, seja dado provimento à revisão criminal para, rescindindo-se o julgado impugnado, reformar a condenação criminal, senhor presidente, por delito de lavagem de dinheiro, absolvendo o revisionando por reconhecer a conduta tratada nos autos como manifestamente, repita, senhor presidente, atípica, tudo de acordo com o fundamento em que se deu essa revisão do dispositivo legal do artigo 621, inciso 1º do CPP. Eu passo a palavra ao senhor Procurador de Justiça, Tossani. Senhor presidente, permita-me cumprimentá-lo, hoje presidindo esta sessão, em seu nome cumprimentar todos os eminentes integrantes desta corte, as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores, cumprimentar também os senhores advogados presentes na plateia, o senhor presidente, excelência, o senhor presidente da Associação dos Magistrados, doutor Daniel, cumprimento a todos, portanto. Como já mencionado, trata-se de revisão criminal requerida por José Odessi de Souza, conforme a defesa que vem da tribuna. Devo iniciar minha fala destacando a pertinência da preocupação da douta defesa em não permitirmos que seja aplicado
o direito penal do autor e não o direito penal dos fatos, como é o direito penal próprio dos Estados democráticos de direito, como o nosso, inaugurado pela Constituição Cidadã de 1988, após que põe fim oficialmente aos anos de chumbo da ditadura militar, inaugurada pelo golpe militar de 1964. E isso, digo aos senhores, é de total pertinência, porque quando abrimos o noticiário, dia desses eu vi, por exemplo, no estado do Pará, crimes ambientais, de incêndios florestais, e esse ano tivemos um ano atípico em que as nossas autoridades políticas chegaram a convocar pela imprensa a prática de crimes ambientais no nosso país, garantindo a impunidade daqueles que assim procedessem, e vimos largamente divulgado pela imprensa um caso em Alter do Chão em que os criminosos protegidos, enquanto que aqueles brigadistas que estavam ali tentando apagar o fogo, eles próprios acabaram injustamente punidos. Não podemos permitir esse estado de coisas, embora o nosso país esteja visivelmente caminhando para esse estado de absurdos, tal como visto esses dias no bairro de Paraisópolis, no estado de São Paulo, em que uma chacina, diria até um ato de terrorismo de Estado, praticado pelos órgãos estatais. É este cenário sombrio que o nosso país, infelizmente, está caminhando nos últimos tempos. Mas me parece, para tranquilidade de todos, que não seja este o caso dos autos. O senhor José Odecir de Souza, desempenha, e por isso foi condenado pela terceira vara criminal, a atividade criminosa de narcotráfico. E parte da renda desta atividade criminosa era ocultada, segundo consta dos autos, e reconhecido na sentença condenatória, através de ocultamento de patrimônio pela atividade de compra e venda de imóveis, inclusive de moeda estrangeira. De forma que, não tendo comprovada atividade econômica suficiente, ele, conforme se depreende da análise dos autos, adquiria imóveis, aqui está no plural, não tratava-se apenas deste que está mencionado na revisão criminal, e um desses imóveis foi vendido e transformado em moeda estrangeira, em dólares americanos, na cidade de Cobija, na Bolívia, que é reconhecidamente um país produtor de substâncias entorpecentes, é um lugar em que se costuma ir para adquirir esse tipo de substância. E essa quantia de R$44 mil foi convertida, portanto, em 20 mil dólares americanos e enviados para aquela cidade de Cruzeiro do Sul. É por esse crime de lavagem de dinheiro que o senhor José Odecir foi, após regularmente processado e lhe garantido todo o devido processo legal, o due process of law, e também os valores constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ele foi condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro por esses fatos e não pela sua condição de autor. De forma que, não estando presente no feito nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, eu estou a reiterar com estes fundamentos o parecer dos autos pela improcedência da presente revisão criminal. Senhor presidente, é essa a manifestação ministerial. Eu passo a palavra à senhora relatora para o voto. Antes de iniciar o voto, cumprimento o nobre presidente da Associação dos Magistrados.
do nosso Estado, doutor Daniel Bonfim, quem agradeço de público a parceria junto aos projetos de coordenação dos programas de conscientização, por meio da nossa coordenadora do enfrentamento da violência da mulher, desembargadora Evangelista, o qual nos encerramos dia 2, razão porque nós agradecemos, né, desembargadora, a parceria pela colaboração e também com o projeto Justiça e Cidadania na Escola. Também cumprimento o nobre advogado, com muito zelo, sempre vem aqui à tribuna defender os interesses de seus constituintes. Parabéns, doutor Peralta, o senhor é um zeloso e combativo advogado. Pois bem, passo então ao voto. Anota-se inicialmente que a revisão criminal é uma ação penal de competência originária da segunda instância destinada a desconstituir sentença condenatória transitada em julgado exclusivamente em benefício do réu. Proibição de revisão pró-societate. Pode ser ajuizada a qualquer tempo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e nos termos do artigo 621 é cabível nas hipóteses já consabidas por todos, conforme as linhas A, B e C. Não vou ler para não cansá-los. No caso dos autos, a ação revisional está pautada em decisão contrária a texto de lei, pois, segundo narra a defesa, a condenação pelo delito de lavagem padece de nulidade absoluta, já que a competência seria da Justiça Federal para o processamento da ação penal originária. De pronto, rejeita-se a aventada nulidade. Isso porque, de acordo com a denúncia, o crime antecedente perpetrado pelo revisionando consistiu em tráfico de drogas. Aí trago aqui a colação um fragmento das páginas 46/52. Consta dos elementos informativos que nos autos da ação penal 0010901513773, José Aldecir de Souza, conhecido por Bebi, Ayrton Gomes Correia e Lindomar dos Santos Rocha, conhecido por Amazonas, foram denunciados porque no dia 3 de agosto de 2009, por volta das 17 horas, no posto Correntão, localizada na BR-364, nesta cidade, os acusados foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, mediante associação por adquirir, guardar e transportar para o tráfico 82 volumes, contendo cocaína pesando aproximadamente 166 quilos e 89 gramas, substância esta de uso proscrito em todo o território nacional por ser capaz de determinar a dependência física ou psíquica. Ainda da denúncia, trago aqui a colação a fala na peça acusatória para dissimular a origem ilícita dos valores adquiridos com o tráfico de drogas e com a associação para o narcotráfico. O denunciado José Aldecir de Souza, conhecido por Bebi, entregou para o denunciado Osmarino Soriano da Silva a quantia de R$44 mil, que foram convertidos em $20 mil. Segundo se verifica dos elementos de convicção, o denunciado José Aldecir de Souza teria forte envolvimento com o tráfico de drogas e com associação para o narcotráfico, tanto que foi condenado na vara de delitos de tóxico e acidentes de trânsito desta comarca a uma pena de 26 anos, 2 meses e 18 dias, em razão dos crimes citados, mas a posse ilegal de arma de fogo. Estes fatos foram pormenorizados na primeira parte da denúncia. Assim, o lucro proveniente dessa atividade ilícita era aplicado na aquisição de imóveis em comércio de fachada na cidade de Cruzeiro do Sul. Como já frisado, a atividade da traficância de drogas, no que se refere à condenação proveniente da ação penal 0010901513773, se desenvolveu pelo menos durante o ano de 2009, culminando com a prisão em flagrante do denunciado José Aldecir e seus comparsas em 3 de agosto de 2009. Assim, é certo que uma parte deste lucro ilícito foi convertido pelo denunciado José Aldecir de Souza em bens, dentre eles o imóvel descrito no documento de folha 57/58, que foi adquirido em 20 de maio de 2009 e posteriormente vendido em 27 de maio de 2009, conforme folha 56, consoante documentação apresentada pelo próprio denunciado. Desse modo, uma vez efetuada a transformação do dinheiro ilícito em um bem com aparência de negócio ilícito, dissimulou-se a origem deste bem. Novamente, visando apagar ainda mais a origem do dinheiro, o denunciado José Aldecir de Souza vendeu o imóvel e transferiu o valor da venda para o denunciado Osmarino Soriano da Silva. Dando continuidade ao procedimento de branqueamento dos valores do denunciado,
Osmarino Soriano da Silva, atendendo à determinação do denunciado José Adeci de Souza, converteu o valor de R$44 mil na quantia de $20 mil através da operação de câmbio totalmente clandestina e ilegal que os próprios denunciados admitem ter sido realizada em país estrangeiro, na Bolívia. Como se denota, excelências, a denúncia imputou ao revisionando a prática do crime de lavagem de valores oriundos do tráfico de drogas, que não era da competência da Justiça Federal, tendo a ocultação se consumado com o repasse do dinheiro oriundo da compra e venda do bem imóvel ao terceiro, que se deslocou até a Bolívia para converter em dólar, e posteriormente encaminhou o dinheiro pelos correios a uma terceira pessoa, que ficou encarregada de repassar a quantia ao revisionando. Por esse prisma, não se vislumbra a competência do juízo federal, ainda que o terceiro tenha se dirigido a país fronteiriço a fim de efetuar a troca de moeda. Cabe destacar nessa toada que a competência do juízo federal apenas subsiste acaso evidenciada a prática de crime federal antecedente ou mesmo da conclusão de que a conduta tenha atentado contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. A esse respeito, trago aqui a colação julgados do STJ, não vou ler para não cansá-los. Assim, no caso dos autos, não sendo crime antecedente de competência da Justiça Federal e tendo as condutas narradas na denúncia ocorrido no território nacional, não há interesse direto da União a atrair a competência do juízo federal, ainda que o dinheiro tenha sido encaminhado pelos correios, eis que não basta uma mera circunstância causal. Portanto, inexiste a nulidade processual aventada. Não sei se Vossas Excelências querem fazer a votação da preliminar de competência. Eu consulto a senhora revisora. Eminente relatora, fazendo a saudação ao doutor Daniel Bonfim, presidente da nossa Associação dos Magistrados, fazendo meus também os agradecimentos já delineados pela eminente desembargadora Regina, no que diz respeito à colaboração, à coordenadoria das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Saúdo os nobres advogados, na pessoa do doutor Aldir Perazzo, doutor Procurador de Justiça. Algum posicionamento divergente? Não havendo, fica, então, preliminar de incompetência da Justiça Estadual, rejeitada à unanimidade. Passa a palavra à senhora relatora. Na Justiça Federal. Na Justiça Federal. No mais, o revisionando postulou subsidiariamente a sua absolvição É a incompetência, só um momentinho, é a incompetência da Justiça Estadual rejeitada. Isso. Passa a ser da Justiça Federal. Isso. No mais, o revisionando postulou subsidiariamente sua absolvição pela ausência de configuração do delito de lavagem de dinheiro, uma vez que seria mero exaurimento. Ocorre que na sentença, no voto condutor da apelação, restou apreciada a matéria relativa à consumação do delito. Trago aqui a colação, todo o excerto da decisão da lavra da relatoria do desembargador Samuel Evangelista da apelação número 0012-327-24-2010-801. Assim, eu não vou ler todo, já foi disponibilizado a Vossas Excelências, também de conhecimento do advogado. Assim, revela-se descabido o conhecimento da revisão criminal neste ponto, sob pena de transformar a revisão em segunda apelação, o que não se coaduna com a finalidade do Instituto, sendo a parte carecedora de ação. Pela pertinência, também trago aqui a colação, alguns julgados do STJ e também de tribunais estaduais sobre a matéria. Logo, tendo em vista que o julgamento que confirmou a condenação proferida pelo juiz de primeiro grau examinou toda a matéria relativa à empreitada criminosa, imperiosa a conclusão de que, revisionando, busca a rediscussão de matéria já decidida. Há de argumentando tanto, insta a salientar, no tocante à alegação de que o imóvel foi comprado antes da operação que ensejou o flagrante do revisionando, que a lavagem de dinheiro resta consumada com indícios suficientes do crime antecedente. Portanto, ainda que a operação policial tenha ocorrido depois, o cenário fático evidencia que a compra e venda do imóvel associado ao comércio de fachada e a troca de moeda consubstanciou a consumação do delito previsto no artigo 1º da Lei 8.000, da Lei 9.613 de 98. Trago aqui a colação
o Aresto do STJ. Por definição legal, lavagem de dinheiro constitui crime acessório e derivado, mas autônomo em relação ao crime antecedente, não constituindo pós-factum impunível, nem dependendo da comprovação da participação do agente no crime antecedente para restar caracterizado. Julgamento no RESP 134/7210, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ainda cerca do assunto, traz-se a lume trecho do acordo proferido na ação penal 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Caracteriza o crime de lavagem de dinheiro, o recebimento de dinheiro em espécie que o réu sabia ser de origem criminosa mediante mecanismos de ocultação e dissimulação, de natureza, origem, localização, destinação e propriedade dos valores e com auxílio dos agentes envolvidos no pagamento do dinheiro, bem como de instituição financeira que serviu de intermediária à lavagem de capitais. Ainda no que tange ao julgamento proferido à ação penal número 694 no Mato Grosso, segundo a Corte Suprema, o recebimento de valores é parte do crime de corrupção passiva, infração que antecedeu, naquele caso, a lavagem de dinheiro. E, naquele feito, a denúncia se limitou a narrar depósitos nas contas do próprio acusado e de terceiros ligados a ele, o que conduz à exegese de ausência de configuração da lavagem. Portanto, essa situação citada na revisão é diversa do caso em exame. Fincadas essas compreensões, ausente fundamento legal, a presente revisão não deve ser conhecida quanto ao pleito de absolvição. Ante o exposto, conhece parcialmente da revisão nessa extensão pela sua improcedência. Como vota, excelência? Eu passo a palavra ao desembargador Evangelista. Senhor presidente, eu fiz uma aferição deste processo, tem um voto escrito, né, inclusive vou juntar o processo. Eu tenho a mesma convicção já delineada pela eminente desembargadora, eu acompanho integralmente, pela improcedência. Desembargador Samuel. Desembargador Fernandes. Sem divergência. Desembargador Roberto Barros. Voto com votos da eminente relatora e da eminente revisora. Desembargador Ginoberto. Sigo a eminente relatora, senhor presidente. Inclusive já lancei voto aqui. Desembargador Luiz Camulês. Eminente presidente, eminentes pares, ilustres procuradores, senhores advogados presentes aqui na sessão. Antes de emitir o voto, senhor presidente, eu vejo que há uma insistência aqui no tribunal em usar a expressão de juiz de piso. E eu já venho preocupado com esse termo, né? Aí eu fui localizar alguma coisa sobre isso. É um textinho curto que eu vou ler. Eu ouvi hoje novamente aqui na tribuna. Nos tribunais, tornou-se frequente o uso da expressão, abre aspas, juiz de piso, fecha aspas, para denominar ou identificar o juiz de primeiro grau de jurisdição ou de primeira instância, aquele que atua no fórum da comarca e recebe, em regra, toda e qualquer demanda. O termo piso, na sua origem, refere-se ao revestimento de solo sobre o qual se pode caminhar, um local onde se pisa como são os degraus de uma escada. Piso remete ainda a um terreno ou lugar em que se anda, pavimento ou chão, além do preço de valor mais baixo de um produto e também de faixas salariais. Ao admitir a existência de juiz de piso, como denominar-se-ia o juiz de segundo grau de jurisdição, aquele que atua nos tribunais, juiz de teto, juiz de cima, juiz do cume. Na perspectiva do cidadão, juiz é a autoridade que, abre aspas, olhará nos seus olhos quando ele tiver de comparecer a uma instrução processual e que, nesse momento, o flagrará em sua condição de vilão inocente. A força do judiciário começa no juiz local, que frequenta os mesmos supermercados e cinemas da comunidade. Ele tem de ser forte para que o próprio judiciário seja considerado um poder forte e conte com o respeito popular. Fecha aspas. Sendo assim, surge claríssimo que a liberdade intelectual sobre a aplicação do direito, bem como a evolução natural da jurisprudência, ao sabor de influxos sociais e razoabilidade econômica, compete exclusivamente ao juiz. Ao tribunal, como instância revisora, cabe o reexame da decisão ou sentença prolatada pelo juiz.
a correção de eventual erro judicial, a desconstituição de ilegalidade ou abuso de direito possivelmente cometido no julgamento, desde que interposto o recurso cabível, impetrado em mandado de segurança ou habeas corpus, conforme a hipótese correta. Portanto, é o juiz de direito estadual ou federal do trabalho quem exerce a plenitude da jurisdição. Em outras palavras, pertence a ele o exercício do principal papel do sistema processual brasileiro. Logo, não merece ser identificado por juiz de piso. Quem escreveu isso foi o desembargador Carlos Roberto Alves da Rocha, desembargador no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados à época. Então, com isso, senhor presidente, só para ressaltar essa questão de juiz de piso, que tem, pelo menos a mim, incomodado de certa forma. Em relação ao voto, eu acompanho o voto da eminente relatora. Obrigado. Proclamo então o resultado do julgamento. No mérito, decide o tribunal, à unanimidade, conhecer em parte a revisão criminal e, na parte conhecida, julgá-la improcedente nos termos do voto da relatora e das notas digitais arquivadas. Chamo, ainda havendo pedido de sustentação, chama julgamento, o item 17 da pauta, agravo interno. Verifico que neste feito eu estou impedido. Então, e a desembargadora Regina também está impedida. São dois impedimentos, meu e da desembargadora Regina, no item 17, que tem agora pedido de sustentação oral. Eu passo, então, a presidência do julgamento deste feito à desembargadora Eva Evangelista. É bom ver isso aí, né? Ficado, né? Esse aqui é 17, né? Esse aqui é melhor. Presidirei. Desembargador presidente, eu presidirei agora para o feito, os desembargadores, os procuradores de justiça, os advogados. Eu anuncio o agravo interno 3848, relator eminente embargador Pedro Ranz, agravante José Guedes Cabral Filho, interpretado por seus advogados, agravado mesa diretora da Assembleia Legislativa, dado pelo procurador ou procuradores do Estado. O Idágua Nobre, advogada, que fará sustentação oral. Se dispensa o relatório, já passa a palavra ao eminente desembargador Pedro Ranz. Tenho saúde pares, a eminente desembargadora Eva, que preside nesse momento a sessão, senhor desembargador Levanta a bola aí, o Aldivon, que nos preside, senhores desembargadores, senhor procurador, senhores advogados. A questão aqui, daquele velho processo, já bem antigo processo, que está de minha relatoria, do caso conhecido por Marajás, da Assembleia Legislativa. E consulto, então, através de Vossa Excelência, minha desembargadora, se a ilustre advogada dispensa o relatório e para já usar a palavra. Excelência, outra indagação, Vossa Excelência vai deferir, porque ela deseja sustentação oral, se trata de agravo interno, né? Trata-se de agravo interno, eu não vejo problema nenhum, mas já que temos decisões outras, né? De minha parte, sempre se debate dentro do tribunal, né? Incabível sustentação, mas eu submeto a Vossa Excelência e aos meus pares se estão de acordo, porque se para a defesa de minha parte, não objeção, mas eu quero ouvir os senhores desembargadores. Então eu consulto o desembargador Samuel. Senhora Presidente, na sessão passada, umas 2 sessões atrás, essa matéria foi submetida ao Pleno, né? Como não há previsão regimental, eu indefiro, né? Indefere, né? Sim. Desembargador Pedro Ranz. Realmente foi
diante dessa posição do tribunal, mesmo respeitando a ampla defesa, o tribunal tomou essa posição para não ser incoerente, né? Então, eu não acolho a proposta de sustentação oral. Os demais estão de acordo, desembargador Roberto Barros? Desembargadores, desembargadora Eva, eminentes colegas, esse processo é um processo bastante antigo e eu estou com uma certa dúvida se eu atuei nesse processo ainda enquanto procurador do Estado. Porque é um processo antigo, conhecido, de idas e vindas. Eu vou... talvez teria que analisar o processo aqui para ver se tem alguma atuação minha. Em princípio, eu estaria de acordo com a posição do desembargador Samuel, né, que o pleno está de acordo. Então, eu acho que eu não vou atuar nesse feito, desembargador, para não travar o julgamento, porque eu tenho quase certeza que eu vou tentar confirmar ainda aqui que eu atuei nesse feito enquanto procurador. Aí daria nulidade, né? Teremos quórum? Então, teremos quórum. Eu vou só confirmar. Tá. Então, os demais estão de acordo em relação a indeferir a sustentação oral? Tudo bem. Tudo bem. A indeferir, então, a sustentação oral foi a questão aferida na última sessão, na qual eu não estava presente, e no desembargador... Ponto de vista. A intervenção do Ministério Público? Né? Desembargadores, desembargadora Eva, Vossa Excelência pede eu peço vista, não é melhor? Que aí eu... Já pede vista? Eu por olho antecipação? todo ele, pode ser? Tá bem. O desembargador ele pede Aí eu olho se eu antecipação realmente para tenho. retirar, porque ele precisa verificar a questão do impedimento. Já atuei mesmo. E só para informação aos ilustres pares, já tem formação de precatório, já tem esse processo já está bastante adiantado. Só que tem uma questão aqui interna, que é legítimo, logicamente, né? E aí, se os colegas me permitirem, e aí também a advogada já fica ciente, que já fica reincluído para a próxima sessão. Já trago na próxima sessão. Então, retiro de pauta para não... Ele Vossa Excelência vai pedir vista? Isso que pede vista. Isso. Fica adiado, então, desembargador, se Vossa Excelência permitir, para a próxima sessão, que eu tenho que analisar. Então, pode retiro. ser? Pronto. Tá bem? Para não ter que fazer concluso para mim. O julgamento já. adiado. Para a próxima sessão. Tá bem. Retirar de pauta, presidente relator. É que essa pauta, ela para a próxima sessão. Obrigado. Desembargador Laudimon, eu estou a presidência da Vossa Excelência. Foram da sessão passada. Passar para minha assessoria aqui, para Marcelo olhar esse negócio. Não havendo outras preferências ou pedido de sustentação oral, retomo então a sequência da pauta. E chama julgamento item 1, mandado de segurança 100.566/89/2019, da relatoria do desembargador Roberto Barros, impetrante Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre, Simpol, advogado Ricardo Alexandre Fernandes Filhos, Thomas César Salgueiro, Tobias Levi de Lima Mireles, e parte impetrada, secretária de Estado de Planejamento e Gestão Administrativa do Estado do Acre, procurador do Estado Maria Elisa Chinete Campos Hidalgo Viana, Carlos Roberto da Silva Maia. Eu passo a palavra ao senhor relator. Presidente, está disponível. Não está disponível, né, o voto? Já está disponível, então... vamos adiar então para a próxima sessão. Eu estava tão preocupado com aquele outro feito e nem verifiquei isso. Então fica adiado para a próxima sessão, presidente. Para não atrasar aqui a vida dos meus colegas. Chama então a julgamento, item 2, mandado de segurança 1.997.98/2019, da relatoria do desembargador Samuel Evangelista, impetrante Raimunda Feliciana de Souza, advogada Priscila Souza Freire Viana, impetrado secretário de Estado de Saúde do Estado do Acre, procurador do Estado, Nilo Trindade Braga Santana e João Marques Pires. E o encaminhamento de voto do senhor relator foi no sentido de conceder. Aliás, eu ouço o senhor procurador de Justiça. Senhor presidente, o parecer dos autos, reitero meus cumprimentos a Vossa Excelência. O parecer dos autos é pela concessão da segurança, eu reitero. O encaminhamento do voto foi no sentido de concessão da segurança. Eu consulto os votos ainda não lançados. Desembargador Roberto Barros. De acordo. Desembargadora Regina Ferrari. Isso. Estou de acordo, Excelência.
Pela concessão da ordem. Decide o tribunal, então, proclama o resultado. Decide o tribunal, unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 3, mandado de segurança 1.156.41/2019, da minha relatoria, impetrante Francisco Conceição da Silva, advogado Antônio Carvalho Medeiros Júnior, impetrado governador do Estado do Acre, procurador do Estado Rodrigo Fernandes das Neves, impetrado secretário estadual de Educação e Esporte do Acre, também procurador Rodrigo Fernandes das Neves, e litisconsórcio passivo Estado do Acre, Rodrigo Fernandes das Neves, procurador, e Carlos Roberto da Silva Maia. Neste feito, eminentes pares, houve um pedido de adiamento da sessão. Todavia, não foi instruído com nenhuma justificativa plausível para que essa sessão fosse adiada. Isso um pedido da parte impetrante, do advogado da parte impetrante. E por isso eu estou a indeferir essa pretensão e sigo aqui com com o encaminhamento do voto que lancei. É um caso de contrato provisório. Sim. O senhor passa a palavra ao senhor Procurador de Justiça, então. Parecer pela concessão da ordem, conforme consta nos autos. O encaminhamento do voto foi no sentido de concessão da segurança. Faltam, há votos lançados, faltam apenas o desembargador Pedro Ranz e eu consulto o desembargador. Compreendo, concessão. Desembargadora Regina Ferrari. De acordo, excelência, senhor relator. Proclamo o resultado do julgamento, decide o tribunal, à unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 4, agravo interno, 1.156/41/2019, da minha relatoria, agravante Estado do Acre, procurador do Estado Rodrigo Fernandes das Neves, agravado Francisco Conceição da Silva, advogado Antônio de Carvalho Medeiros Júnior. E neste item, aqui, o encaminhamento foi de entender prejudicado o agravo, não conheceu, falta votação apenas de desembargadora Regina, eu consulto. De acordo. Proclamo o resultado, decide o tribunal, unanimidade, julgar prejudicado o agravo nos termos do voto do relator das mídias digitais. Próximo item, o item 8 da pauta, habeas data 1.1.438/79/2019, da relatoria do desembargador Júnior Alberto, impetrante Iranilde Felipe da Silva, advogado Ângel Oliveira dos Santos, impetrado Acre Previdência, Instituto de Previdência do Estado do Acre, procuradora jurídica Maria Liberdade Moreira Moraes e Priscila Cunha da Rocha. Item 8. Eu consulto, passo a palavra ao senhor Procurador de Justiça. Senhor presidente, é nos autos parecer da lavra do eminente procurador Cosmo Souza pela denegação da ordem, e eu reitero. O encaminhamento foi no sentido de extinguir a ação, sem exame de mérito, nos termos do voto do relator. Eu verifico que falta o voto do desembargador Pedro Ranz. No sentido. Desembargadora Regina Ferrari. De acordo, excelência. Proclamo o resultado, decide o tribunal, à unanimidade, extinguir a ação sem exame do mérito, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chamo a julgamento o item 9. Mandado de segurança 1.1.436/12/2019, na relatoria do desembargador Samuel Evangelista, impetrante Sebastiana Pereira de Souza, defensor público Rodrigo Almeida Chaves, impetrado secretário de Estado de Saúde do Estado do Acre, procurador de Justiça Cristóvão Pontes de Moura e Cosmo Lima de Souza. E eu consulto o doutor procurador de Justiça.
Senhor presidente, o parecer dos autos, como Vossa Excelência anunciou, da lavra do procurador Cosmo Souza, é pela concessão parcial da segurança pleiteada para que a autoridade coatora seja compelida com a máxima urgência a incluir o impetrante no sistema TFD e, tão logo realizado o agendamento da terapêutica, providenciar o deslocamento do paciente via UTI aérea e de acompanhante para o hospital conveniado, bem como fornecer ajuda de custo, hospedagem e alimentação para ambos. Este parecer eu reitero. Observo que há uma preliminar de ausência de prova pré-constituída, que foi rejeitada pelo senhor relator. Falta o voto do desembargador Pedro Ranz, eu consulto. Preliminar. Desembargador Roberto Barros. De acordo. Regina Ferrari. De acordo. E Elcio Mendes. Rejeitada preliminar de ausência de prova pré-constituída, rejeitada a unanimidade. No mérito, o encaminhamento do voto do senhor relator foi no sentido de conceder a segurança. Consulta do desembargador Pedro Ranz. Concedo. Desembargador Roberto Barros. Vamos checar aqui, presidente. De acordo. Acompanhe. Desembargadora Regina. De acordo, excelência. Desembargador Elcio. É isso. Só agendamento. Proclamo o resultado do julgamento. No mérito, decide o tribunal unanimidade conceder a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 11. Mandato de segurança 1.1.489,90/2019 da relatora desembargador Elcio Mendes, impetrante Raquel Oliveira Januário, advogada Michele de Oliveira Matos, impetrado o governador do Estado do Acre, procurador do Estado Mauro Ulisses Cardoso Modesto, impetrado ainda secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre e procurador Mauro Ulisses Cardoso Modesto. Este feito já tinha vindo de outra sessão, que foi cancelada dia 27 de novembro de 2019. Eu ouço o Ministério Público. Senhor presidente, há nos autos um parecer do eminente procurador João Pires pela denegação da ordem. O encaminhamento do voto do senhor relator foi no sentido de denegar a ordem. Falta o voto do desembargador Roberto. É o 11, presidente? É o 11. Impetrante Raquel Oliveira Januário. De acordo com o voto do eminente relator. Desembargadora Regina. Proclamo o resultado. Decide o tribunal, à unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chamo a julgamento o item 12, mandado de segurança 1.1.554,85/2019, da relatoria de desembargador Elcio Mendes, impetrante Fernandes Lima Bezerra Neves, advogada Arlen Matos Meireles, impetrado Estado do Acre, comandante da Polícia Militar do Acre, secretária de Estado de Planejamento e Gestão Administrativa do Estado do Acre, procurador do Estado, Mauro Ulisses Cardoso Modesto. Eu passo a palavra ao senhor procurador de Justiça. Senhor presidente, parecer dos autos é pela denegação da ordem. O encaminhamento do voto do senhor relator foi no sentido de de denegar a segurança. E eu consulto o desembargador Roberto Barros. Acompanho o voto do relator. Desembargadora Regina. Proclamo, então, decide o tribunal, à unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chamo, então, o item 14. Mandato de segurança 1.002.073, dígito 31, 2017, da relatoria do desembargador Luiz Camulês, impetrante Murilo Batista dos Santos Filho, advogada Juliane Soares da Silva e impetrado secretário de Estado de Saúde, CESAC, procurador do Estado, Neyarla de Souza Pereira e procurador de Justiça, Carlos Roberto da Silva Maia. Esse processo foi retirado de pauta de julgamento no dia 27 de 11 de 2019. Há um voto vista da desembargadora Regina Ferrari. Na certidão de julgamento constou o seguinte: após o relator votar pela concessão da segurança,
sendo acompanhado pela desembargadora Denise Bonfim. Pediu vista a desembargadora Regina Ferrari. Divergente, o desembargador Laudivon Nogueira, que votou pela denegação da segurança, sendo acompanhado pelos desembargadores Samuel Evangelista, Pedro Ranz e Roberto Barros. Reservaram-se a aguardar o voto visto os desembargadores Júnior Alberto e Elcio Mendes. Pois bem, excelência. Eu passo então a palavra à senhora desembargadora Regina Ferrari. Excelências, eu pedi vista, já trouxe aqui inclusive a declaração de voto. Eu estou me filiando à divergência e não vou ler para não cansá-los, mas com as mesmas argumentações do membro que abriu a divergência e dos demais que acompanharam. E, portanto, eu estou denegando, pedindo todas as máximas vênias ao ilustre relator, mas estou denegando a ordem postulada. Tenho aqui a declaração de voto, passo a juntar. Faltam votar, desembargador Júnior Alberto, eu consulto. Também peço venialmente relator esse aqui de divergência, presidente. Desembargador Elcio Mendes. Também acompanha a divergência, presidente. Muito bem, então. Proclama, então, decide o tribunal, à unanimidade, aliás, por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto divergente, inaugurado pelo desembargador Laudivon Nogueira, que lavrará o acórdão. Vencido o relator, e a desembargadora Denise, que votaram pela concessão da segurança. Item 16. Ação direta de inconstitucionalidade, número 1.2110, dígito 24, 2018, na relatoria do desembargador Luiz Camolês, requerente prefeito do município de Acrelândia, advogado Everton Araújo Rodrigues, requerido Câmara Municipal de Acrelândia, advogado Francisco Eudes da Silva Brandão. Também um processo que veio da sessão do dia 27, que foi cancelado. Eu consulto o Ministério Público, senhor procurador. Tem quórum, presidente? DI, né? Temos quórum. Senhor presidente, senhoras desembargadoras e senhores desembargadores, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo município de Acrelândia, deveras interessante. Aquela municipalidade aprovou em 2015 a Lei 575, que alterou os artigos 44 e 20 da Lei Municipal 403 e o anexo 2 da Lei Municipal 501 de 2013, aumentando a jornada de trabalho dos professores municipais em 25 horas semanais para 30 horas semanais e majorou os vencimentos por conta desse aumento da carga horária dos professores em mais 20%. Desta feita, muda a administração e aí o novo prefeito ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei proposta pelo próprio Poder Executivo do município, obviamente, porque leis, sabemos todos que leis que aumentam, que criam despesas, aumentam despesas, é de competência do Executivo.
alegando que, na ocasião em que a lei foi alterada, lá em 2015, o município já estava nos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí o prefeito pretende fazer esse ajuste do desequilíbrio fiscal da municipalidade. Ele chegou a estar comigo lá, pleiteando que o próprio Ministério Público ajuizasse a ação direta de inconstitucionalidade nesse sentido, e eu fiz ver a ele que o Ministério Público jamais faria uma ação direta de inconstitucionalidade nesse sentido, determinando que a economia ou que o equilíbrio fiscal da municipalidade se desse justamente no setor de educação, onde está a saída, eu cheguei a dizer isso ao prefeito, para os problemas do Estado brasileiro. E aí o município manejou essa ADI. Na resposta da Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal trouxe a sugestão que eu próprio havia manifestado, quer dizer, faça o equilíbrio em outros lugares, nos cargos em comissão, nos diversos cargos em comissão de livre nomeação que a municipalidade mantém, em outros setores que não do nível de importância que o setor de educação, com o salário de professores efetivos concursados, que a lei majorou a carga horária desses profissionais e, consequentemente, obrigatoriamente, majorou também a remuneração devida. A Câmara de Vereadores daquela municipalidade, inclusive, lembrou que para custear esses, eu não diria despesas, mas investimentos do município, porque educação é sempre investimento, há, inclusive, as verbas veiculadas, as verbas indexadas do Fundeb, que garantem a manutenção da educação, dos custos com a educação. De forma que o que causa, por óbvio, o desequilíbrio fiscal daquela municipalidade não é o gasto ou o investimento feito com a educação. De forma que eu próprio me manifestei nesta ADI, contrária a ela, não enxergo nenhuma inconstitucionalidade na lei lá de 2015, que aumentou a carga horária oferecida pelas as crianças do município de Acrelândia, que aumenta a obrigação dos professores em estar na sala de aula e, por consequentemente, majorando, adequando, tornando proporcional a remuneração desses profissionais. Eu manifestei-me, portanto, no sentido do não conhecimento da ADI, por supostas ofensas ao artigo 20, 21 e 22 da Lei Complementar 111 de 2000 e, no mérito, pela improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade. Este parecer eu reitero. O encaminhamento do voto do senhor relator vai no sentido de julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, e eu consulto a desembargadora Evangelista. Senhor presidente, eu penso que, como a ação direta ela ataca a lei municipal, 572, e fala de incompatibilidade com o artigo 163 da Constituição Estadual, e também com relação aos artigos 20, 21 e 22 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não conheço quanto essa parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratar de lei federal, da mesma linha de entendimento do Ministério Público, que quanto ao mais pela improcedência, na linha de entendimento do eminente relator. Conheço em parte. Desembargador Samuel Evangelista. De acordo com o relator. Desembargador Pedro Ranz. De acordo. Desembargador Alberto Barros. Eu acompanho o voto do relator. Desembargadora Regina. Eu acompanho o senhor relator também. E proclamo, então, o resultado. Decide o tribunal, unanimidade, julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade nos termos do voto do relator das mídias digitais arquivadas. A desembargadora, fica o registro, a desembargadora Evangelista conhece em parte. Porque até o relator fez no seu voto. Então, na verdade, estaria dentro do voto do relator. Está dentro do voto do relator, em que ele fala sobre a questão da lei, então já fica, da responsabilidade fiscal. Eu não tenho porquê. E
Chama a julgamento o item 18 da pauta. Agravo interno 1.1.938, dia 19 de 2017, da relatoria desembargador Luiz Camulês, agravante presidente da banca executora do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD, advogado Leonardo Rodrigues Caldas, Gabriela Dias Sardinha Seguraça, e agravado Paulo Henrique de Almeida Xavier, advogado Ninon Elizabeth Tauschmann. Observação: esse processo já veio da sessão cancelada do dia 27/11. O encaminhamento do voto do senhor relator foi no sentido de não conhecer o agravo interno, e eu consulto o desembargador Roberto Barros. De acordo. Desembargadora Regina. Proclama, então, decide o tribunal, a unanimidade, não conhecer do agravo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 19. Embargos de declaração 100.608,75/2018, da minha relatoria, embargante ALT da CM, advogada Adeudo Nunes, Plínio Leite Nunes, Valdir Perazzo Leite, Caroline de Rego Barros Santos, Márcio Zé Castro de Aquino, Ricardo de Albuquerque de Rego Barros Neto, e embargado do Ministério Público do Estado do Acre, Procurador de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento e Álvaro Luiz Araújo Pereira. E este embargo de declaração veio em mesa. O encaminhamento do voto deste relator foi no sentido de não conhecer dos embargos de declaração. Eu consulto o desembargador Pedro Ranzi. Meu sentido. Desembargador Roberto Barros. De acordo com a Vossa Excelência. Desembargadora Regina. Decide o tribunal, a unanimidade, não conhecer dos embargos nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 20 da pauta. Embargos de declaração 1.1.508, dígito 33, 2018, da relatoria do desembargador Luiz Camulês, embargante Rodrigo de Araújo Lima, advogado Rodrigo Araújo Lima, impetrante Niceia Pereira da Silva, embargado governador do Estado do Acre, procurador Maico Figali Maia, e também embargado secretário de Estado de Gestão Administrativa do Estado do Acre e secretário de Estado de Saúde do Estado do Acre, também representados pelo procurador do Estado, Maico Figali Maia. Também processo vindo da sessão cancelada dia 27/11, e o encaminhamento do voto foi no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração com efeitos infringentes. Eu consulto a desembargadora Eva Evangelista. Eu acompanho. Desembargador Roberto Barros. De acordo. Desembargadora Regina Ferrari. Desembargador Elcio Mendes. Acompanho. Proclamo, então, o julgamento. Decidiu o tribunal, a unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Esse era o último feito da pauta de julgamento do pleno jurisdicional, e, havendo previsão de realização do pleno administrativo, as falas serão facultadas no encerramento da sessão do pleno administrativo. Eu, então, declaro encerrada a presente sessão.